Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Como sempre, Richard Baluta aqui comigo, sempre no auxílio, sempre na ajuda, mas vamos falar com o nosso convidado de hoje. Esse convidado que eu apelidei ele de caçador de clube de empresa. O homem é brabo no assunto, eu vou dizer, ó, aprendi muito com ele. Além de tudo, um grande rubro-negro. Então, Irlan Simões, se apresente, venda seu peixe e eu vou te pedir uma coisa que a gente sempre pede aqui: um ídolo e um jogador que você odeia. Vou começar por essa então. Wanderson, camisa 5 do Vitória de 2006 até 2010, da Série C até a final da Copa do Brasil, homem que resgatou o Vitória e o orgulho de ser torcedor do Vitória, apesar de ser paraense e cria do Paysandu. Um jogador que eu odeio, porra, são tantos. Eu vou pegar o mais recente, aquele desgraçado daquele Wesley, que tá no Palmeiras agora lá, que o torcedor do Vitória agora tá achando ele craque. Não jogou nada no Vitória, jogador extremamente inútil, individualista, fominha e que se acha craque. Não existe nada pior do que o jogador que se acha craque. O jogador que se acha ruim, sabe que é ruim, ele faz o suficiente para ajudar. Né? O jogador que é ruim de bola e se acha craque e acha que vai realmente fazer as coisas sozinho é o pior tipo de jogador que existe. Esse é um dos que eu odeio, o Wesley. Espero realmente que você não seja bem sucedido em sua carreira. Mas vamos lá, você está falando de. Só quero interromper tá falando de... o Irlan, que a gente tem um torcedor do Palmeiras, provavelmente boa tarde, né? Boa tarde, Irlan. Deve ter um torcedor do Palmeiras no nosso grupo que ele apelidou o atleta Wesley de Wesley Senai. Só isso. Senai? Boa, já quero ser amigo desse sujeito. Beleza, mas você já começou falando aí do caçador de clube empresa. Na verdade, não sou caçador de clube empresa, sou caçador de lorota. Eu não gosto de lorota, de conversa fiada e enganação. Né? Então, um dos temas do futebol, onde as lorotas se instalam de forma que impregnar o debate e enganar o torcedor a rodo, é o tema do clube empresa. Não à toa, já como você já pediu, um livro recém-lançado pela editora Corner, organizado por mim, mas tem diversos autores aqui, da Espanha, Portugal, Argentina, Chile, Alemanha. O Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais, as Sociedades Anônimas no Futebol. É o clube onde a gente vai caçando essas lorotas sobre o Clube Empresa. Né? Será que é tão simples assim a conversa? Será que vai resolver mesmo os problemas que o futebol brasileiro tem? E a gente vai analisando caso a caso, país a país, o histórico de aplicação da lei ou do conjunto de leis que regulamentaram, né, o processo de conversão dos clubes de associações civis para sociedades anônimas, em sua grande maioria os clubes de empresa são sociedades anônimas, e a gente vai entendendo que, bom, primeiro que o processo não foi aceito pelos clubes, né, os clubes não escolheram, na maioria dos lugares, os clubes foram obrigados a virar empresa. Segundo que os casos fracassados são muito mais numerosos que os casos bem-sucedidos, né? Virar empresa ou não virar empresa, por exemplo, não inverteu a lógica de hegemonia dos clubes que já eram hegemônicos antes de todos virarem empresa. Basicamente, você tem o mesmo quadro dos anos 80, quando ninguém era clube empresa, para os anos 2000, onde todo mundo é clube empresa. Né? Mudou muito pouco, exceto esses casos absurdos, como o City, Chelsea, PSG, coisa do tipo, que tem esses grandes investidores bilionários, que aí são casos à parte, que também ganham capítulos no livro. Pronto, está feito o meu jabá. Além disso, eu sou jornalista de formação, um colaborador do Redação Esporte TV, participo lá e tenho o meu canal próprio, o meu podcast próprio, que é o Na Bancada, onde a gente discute isso, mas também diversos outros assuntos pertinentes à arquibancada no Brasil e do mundo por aí. Gostamos muito de falar de outros países também, para fazer o nosso comparativo. Está feito o jabá e a apresentação. E o recado para o Wesley, que eu espero que ele não seja bem sucedido. Wesley Senai. Primeira coisa, se quiser, depois me manda o link, eu vou botar na descrição para a galera que quiser comprar o livro, quem quiser comprar digital e físico, né, que eu sei que tem as duas opções. Depois eu vou te pedir, baixei o físico digital, já vendendo. Não, por enquanto só o físico, né, no site da Leia Corner, né, da editora Corner, que é a editora que lançou o livro, que editou o livro. O digital eu vou produzir ainda, a gente vai fazer em breve, mas vai sair, estamos só vendo o melhor modelo de negociação. Beleza? Pronto, e aí quando tiver você me manda que eu atualizo e boto também o link pro digital. Mas eu ia pedir uns exemplos aqui, mas daqui a pouco eu peço para você falar quais são os exemplos mais gritantes para você e eu vou pedir para você falar do Vitória também. Mas antes,
vou deixar já a Richard trazer a primeira pergunta. Não, já interrompendo, é justamente essa a minha curiosidade, Orlando. Você disse que para o seu livro, né, você fez uma série de estudos no mundo todo, a gente até estava conversando ali, e eu gostaria que você exemplificasse qual foi o exemplo mais esdrúxulo que você cita no livro, assim, o modelo o maior fiasco, digamos assim, que houve maiores casos bizarros, digamos assim, envolvendo um clube empresa. Bom, você tem casos de clubes que de fato fecham as portas, e aí você vai também culpar o caso de uma empresa, e tem outros que não fecham as portas, mas os torcedores vivem com conflitos intensos com os acionistas majoritários. Então isso já tem um pouco aí o desenho de qual o grande problema do clube virar empresa. Os clubes associativos, claro, no Brasil nós não temos um clube associativo democráticos como antes tinha em países como Espanha e Portugal. Democráticos entre aspas, né? Claro, tem toda uma série de problemas políticos aí. Mas um dos grandes problemas do clube se tornar uma empresa é que ele deixa de ter associados e uma direção que é eleita de acordo com o desejo e interesse dos sócios para ter donos. Né? Então você imagina que no mundo que a gente vive, a propriedade é algo quase inalienável. Né? Você não contesta a propriedade de alguém. Ou se contesta, você vai ser extremamente detonado pelos Paulo Guedes da vida. Né? A propriedade no mundo que a gente vive é algo assim completamente sólido, e a justiça e a polícia existem, inclusive, para protegê-la. Então, um clube de futebol, quando ele se torna propriedade de alguém, isso já é um problema até do ponto de vista conceitual. Né? O clube é uma grande instituição social, com milhões de torcedores, muitas vezes com milhares de torcedores ativos, presentes, que acompanham o seu dia a dia, que participam do seu dia a dia, que fazem campanha para manter o clube em pé, que são filhos ou netos de pessoas que muitas vezes trabalharam na construção dos estádios, né, que carregaram essas marcas, essas instituições ao longo de muitos anos. Então, do ponto de vista já conceitual, o clube ter um proprietário, que muitas vezes é um proprietário, inclusive, totalmente alheio à história do próprio clube, já é um problema muito sério, sendo bem sucedido ou não. Né? A gente já contesta isso como um princípio no livro. Né? Por outro lado, se você for levantar os inúmeros casos que nós temos de clubes e até países que adotaram o modelo de clube-empresa, primeiro cai por terra a ideia de que os clubes quiseram virar empresa. Né? Isso não é uma verdade. Seja Espanha, seja Itália, seja França, seja Portugal, houve um processo específico em diferentes momentos históricos, onde os clubes foram, por força da lei, obrigados a se transformar em empresa. Não quer dizer que todos os clubes chegaram a algum momento e falaram, vamos virar empresa logo e vamos ser bem-sucedidos. É uma das coisas que mais prejudica o debate no Brasil. Ele fala, veja na Europa, todos os clubes são empresa. Tá, mas os clubes não queriam virar empresa. Eles foram obrigados a virar empresa e isso se conformou uma nova estrutura dentro dessas instituições. O caso espanhol, eu acho que é o mais grave possível, e é muito bem aventado, muito bem elogiado, muito bem colocado como modelo. No caso brasileiro, ele é o mais perigoso possível. Se a gente adotar algo parecido com o modelo espanhol, imagine o que vai acontecer. Os clubes estavam com certa dívida com o poder público. Continuam tendo, né? De certa forma, continuam tendo. Os clubes que são empresas hoje. O Sevilla tem uma série de dívidas, o Eibar, o Deportivo La Coruña está para fechar as portas porque está quebrado. Enfim, todos os clubes continuam tendo dívidas com o poder público, com o Estado e etc. E também com credores privados, sendo empresa ou não. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, vamos pegar um clube que está bem mal, um Cruzeiro. Na lei espanhola, se o Brasil seguisse o processo espanhol que foi planejado para que os clubes virassem empresas obrigatoriamente, os sócios atuais do Cruzeiro, não os sócios torcedores, mas sócios de fato do clube, que eram pouquíssimos, no Cruzeiro são pouquíssimos que têm acesso a esse plano de esse direito estatutário do sócio que pode votar politicamente, etc., ele teria prioridade para comprar essas ações. Então o cara tem um milhão de uma poupança dele, da família, e ele resolve investir esse 1 milhão para comprar ações. 1 milhão de ações de um grande clube de futebol vai garantir ali, 2% desse capital social geral dessa nova empresa que vai ser criada. Imagine que os torcedores vão fazer isso, porque eles são apaixonados pelos seus clubes e querem imaginar que eles vão, em algum momento, ser proprietários desse clube. Vai acontecer. No máximo, juntos, os torcedores todos juntos vão chegar a 5%, 10% desse capital social. Torcedores comuns, né, como eu, como o Thiago, como o Richard. Quem vai realmente ter dinheiro para ter grande participação nessa sociedade anônima são os velhos caciques que já comandam os clubes há muito tempo.
Imagine hoje um Wagner Pires de Sá, que é um milionário mineiro, ele tendo a conta bancária que ele tem ali nesse processo condições de comprar uma grande participação desse Cruzeiro. O que mudaria então no negócio dele? Né? É uma propriedade fictícia de ser um clube extremamente oligárquico, como é o Cruzeiro ainda hoje, para passar para ser um clube com donos que são absolutamente os mesmos donos, com os mesmos interesses, com as mesmas práticas, com os mesmos vícios e etc. Então, esse é um dos pontos, né? Nesse processo de conversão. Quem vai ser o dono? Muito se fala, vai ter algum novo modelo de gestão? Será? Né? Continuaremos com pessoas... bom, a maioria dos dirigentes dos clubes brasileiros são empresários muito bem-sucedidos nos seus respectivos segmentos. São empresários de construção civil, empresário de ramo de logística, alguns até do ramo da indústria do petróleo, enfim. São homens que nos negócios próprios são bem-sucedidos, que não quer dizer que no negócio de futebol eles consigam ser bem-sucedidos. E se o clube se tornar propriedade desse cara, não há qualquer ponto de retorno. O clube passa a ser uma propriedade desse cara. Seja uma parte das ações, seja o clube completamente. Então, assim, é um debate muito mais de princípio do que só de exemplos concretos. Apesar, como você pediu para explicar, nós temos muitos exemplos concretos que merecem atenção e que explicam muito bem que essa história de clube virar empresa não é solução para nada, nem para ninguém. Pelo contrário, você dispara uma série de possibilidades de novos problemas para o clube. A maior parte dele, porque agora o clube tem um dono onde você não pode contestar essa propriedade. E ninguém vai poder tirar ele de lá até que ele queira sair. Vocês conhecem o Newcastle United, por exemplo, é um caso de clube muito mal sucedido com um dono, que não faz aportes financeiros vultuosos, que não faz investimentos, que não tenta alavancar o clube, e que só sairia se o príncipe da Arábia Saudita realmente comprasse o Newcastle United na mão dele. Não aconteceu, a torcida do Newcastle vai continuar vendo o Newcastle na mão do mesmo dono. Né? Esse tipo de discussão precisa ser feito. Por isso o nome do livro é Abordagens Críticas Globais, para trazer esses elementos, essas realidades que possam aqui iluminar um pouco a discussão no Brasil, para a gente sair um pouco do oba-oba, né? Que nós agora teremos um novo modelo de gestão. Não necessariamente. Continuarão sendo seres humanos à frente de um negócio muito complicado e muito controverso, que é o futebol, e, por outro lado, você tem o agravante de que esses clubes agora vão se tornar propriedades de determinados sujeitos que vão dizer o que vai ser e o que não vai ser. E você não vai poder nem contestar isso. Esse é o começo da conversa, né? Pode seguir. Deixa eu seguir aqui. Eu lembro de alguns casos que você falou e você focou no caso de dois clubes baianos. E assim, que obviamente, para quem acompanha os anos 90 já sabe, né? O ex-econômico com Vitória do Bahia, eu não vou lembrar agora. Claro, você não precisa falar tudo isso, mas sobre tudo, até porque se você falar tudo, você vai perder até o motivo da galera ler seu livro, né? Mas você quer explicar um pouquinho o que aconteceu nesses casos? O caso do Bahia e Vitória, na verdade, são os únicos casos. Inclusive, bom lembrar, eu acabei não falando isso. Esse processo novo de discussão de um projeto de clube-empresa no Brasil, ele não tem nada de novo. Ele só quer criar novas regras, condições mais adequadas, condições mais, digamos, sedutoras para que os clubes aceitem a ideia de virar empresa. Mas os clubes brasileiros já podem virar empresa há muito tempo. Desde 98 existe a Lei Pelé, que criou, inclusive, os tipos específicos. Era para ser obrigatória, por sorte caiu, porque a crise financeira do Brasil passa nos anos 2000, caso os clubes já fossem empresa, a tendência é que muitos clubes quebrassem mesmo, sumissem do mapa. O exemplo são os únicos dois clubes que realmente viraram empresa, que são Bahia e Vitória. São os clubes que, digamos, dois únicos clubes de grande torcida, né? Um clube de tradição, clube de massa, que eu digo. A maioria dos outros clubes são clubes pequenos, de interior, São Caetano, depois veio o Barueri, Guaratinguetá, são clubes que nunca tiveram grande massa torcedora, nem quadro social, digamos assim. E Bahia e Vitória optaram por virar empresa, foram extremamente elogiados no período, eram o grande modelo que o Brasil deveria seguir. Vocês podem puxar matéria de placar, podem ver coluna de Juca Kfouri, enfim, uma infinidade de atores importantes que estavam ali, né, em êxtase, porque o Brasil agora entraria na era do clube empresa, e o resultado final da aventura de Bahia, tanto Bahia quanto Vitória, foram a Série C. E aí que eu falo, não precisava chegar na Série C para se demonstrar um projeto que não deu certo por inúmeros fatores, inclusive por um problema endêmico do futebol.
O futebol é uma indústria extremamente deficitária. A propriedade. Não. Futebol dá muito dinheiro. Propriedade de clube de futebol é um negócio deficitário. E não sou eu que estou dizendo. Tem diversos autores no mundo inteiro que falam isso. Ser dono de um clube de futebol não dá dinheiro. Quando dá, é pouco demais para o risco que se corre. Entretanto, ser dono de um clube de futebol é extremamente interessante para ter poder. Eu posso falar disso mais para frente. Mas vamos voltar. Bahia entregou a boa parte de suas ações, um processo muito complexo, inclusive, óbvio, passou pelas mãos dos cartolas que já estavam dentro do Bahia, família Guimarães, família Maracajá, para o grupo Opportunity, né, ligado a Daniel Dantas, empresário que caiu em escândalo de corrupção, muito brabo aí dos anos 2000. Isso é um caso à parte, o Bahia ainda hoje tem dívidas nesse processo, tem pendências financeiras para resolver com a chamada Bahia SA, e é muito parecido com o que aconteceu com o Vitória. O Vitória SA criou, não, o Esporte Clube Vitória criou a Vitória SA, vendeu ações dessa Vitória SA para um grupo chamado Excel Group, e aí eu sempre faço o destaque, não confundir com o Banco Excel, que patrocinou Vitória em 97, 98, são coisas diferentes, completamente diferentes. O Excel Group era um grupo financeiro argentino que tinha interesse em ter a propriedade do Vitória para explorar a formação de jogadores e venda de jogadores. Não foi bem sucedido com relação a isso e teve um agravante. Prometeu um recurso imenso que o Vitória poderia usar como um crédito fácil, com juros baixos, para alavancar, para comprar jogador, para melhorar o Barradão e etc. Só que antes disso começar a se consumar, o Vitória mal usou metade desse dinheiro, desse direito, né, que estava acordado na compra das ações. Acontece uma crise financeira brutal na Argentina, no início dos anos 2000, né, todo mundo ouviu falar disso, dos panelaços, das manifestações na rua, crise cambial, desemprego absurdo, mercado financeiro derretendo, e isso afetou o Excel Group. Então, inclusive, um dado, Paulo Carneiro, inclusive, fez parte disso tudo. Ele fala que o Excel Group tinha um faturamento anual de 5 bilhões e caiu para 500 milhões, e isso, obviamente, afetou o Vitória. Então, explica também um pouco, né? O torcedor do Vitória não tem a menor ideia de quem é Juan Navarro, mas Juan Navarro, em termos práticos, já foi dono do Vitória um dia. Um cara que talvez nunca tenha ido em Salvador na vida, com certeza nunca pisou no Barradão, porque não existe nenhuma imagem de Juan Navarro no Barradão, e com certeza carga para a história do Vitória. Quando a empresa dele, o grupo financeiro dele entra em crise, a primeira coisa que ele vai abrir mão, obviamente, é aquele clube lá na casa do cacete, do outro lado do continente, lá em Salvador, onde eu queria só ganhar dinheiro vendendo jogador. Não vou gastar dinheiro para salvar esse clube da Série C. Então, quando o Paulo Carneiro pede para sair do Vitória, por causa desse rebaixamento para a Série C, que foi uma vergonha drástica, eu acho que o Thiago era mais novo do que eu, inclusive, na época, não deve ter muita lembrança do rebaixamento de 2005 para 2006. Tenho mais ou menos que eu tinha 14 anos na época. Então é quase minha idade. Eu tinha 16, 15 para 16. Foi horroroso. Né? O Bahia já estava praticamente rebaixado, a Vitória foi lá e mergulhou junto. Né? Foi ridículo. E foi uma vergonha tão grande que um cara arrogante e prepotente como o Paulo Carneiro pediu as contas. Falou, não, vou sair, vou liberar, vai cuidar dessa porra aí. Alex Portela que entrou, eu tô falando mais do Vitória que eu conheço melhor, né? Ainda vou fazer um na bancada lá com o cara do Bahia que entende melhor o cara do Bahia. Alex Portela teve que viajar para a Argentina, para Buenos Aires, sentar com os diretores do Excel Group e falar, vocês são donos do Vitória. Nós somos o Esporte Clube Vitória é um acionista minoritário da Vitória SA. Nós não temos poder para dizer nada. Vocês que têm que dizer o que a gente vai fazer. Aí os caras falaram, não, então vamos fazer um acordo aqui, vocês recompram essas ações na mão da gente e pegam a Vitória de volta para vocês. Agora imagine, o Esporte Clube Vitória teve que pagar para voltar a ter o controle da Vitória SA. Porque o Excel Group teve uma crise financeira na Argentina que prejudicou o negócio dele. Então, esse também é um episódio que precisa ser contado nessa história de clubes virando empresa. Então, são as lorotas, né? A gente caça lorota e enganação para torcedor, e isso é um caso que precisa ser contado. É muito pouco contado por aí. E conhecido. Pode falar, Richard. Eu vi que você levantou a mão. Eu ia pedir para ele falar mal de Paulo Carneiro, mas depois a gente faz isso. Tem tempo. Não, a única, eu ia até citar o Irlan como conhecedor de clubes de empresas, deve ter acompanhado o esquema, a questão do Figueirense, né? O ano passado, né? A questão do Figueirense ligado a Elefante, que foi um modelo trágico, para não dizer outra coisa, talvez um modelo até criminoso, que foi praticado no Figueirense. Uma empresa tomou conta do clube, aí essa empresa desviou
houve um levantamento depois que essa empresa desviou boa parte do faturamento que era ligado ao Figueirense, e o Figueirense quebrou. A gente vê aí o Figueirense luta para se manter na Série B, né? Sendo que era um clube que sempre foi referência em questão estrutural no futebol brasileiro mesmo. Foi o primeiro clube a ter selo de clube formador no Brasil e tudo mais. E hoje em dia é um clube que tá aí, né? Então, o caso do Figueirense é bom, Richard, foi ótimo você perguntar isso, porque eu acho que explica também uma outra faceta dessa discussão. Nos anos 2000, quando o Figueirense estava com um bom processo de gestão, o clube Figueirense, os associados Figueirense, criaram uma SA, não lembro se era uma SA, mas SA, que era Figueirense Participações, onde você poderia, de alguma forma, vender ações ou fazer um tipo de acordo mais pontual para capitalizar o clube, você conseguir se estruturar, né? Mas ainda o controle pertencia ao clube Figueirense. Então, por um certo momento, o Figueirense teve um modelo bem sucedido que passava, sim, pela criação de empresa, mas nunca deixou de ter esse controle sobre esse processo. O caso da Elephant inclusive, um dos modelos que está previsto na Lei Pelé. Ele sugeriu 3 modelos na Lei Pelé. Você pega o clube inteiro e transforma no SA, como aconteceu na Espanha, o clube inteiro, não sobra nada como associação. Você separa o departamento de futebol, a diretoria de futebol, enfim, o espaço do futebol profissional de fato, que é onde gira o dinheiro no futebol, ou no mundo do esporte, não queira ou não, transforma aquilo em empresa também, para cada atividade econômica daquilo ser, de fato, gerido por uma lei, regida por uma lei de SAs, por exemplo, ou você cede a gestão do seu futebol, do futebol do seu clube, para uma empresa privada. Aí é uma espécie de concessão da gestão, né? Você pode fazer um acordo de que vai durar 15 anos, que vai durar 30 anos. Então, esse foi bem o caso do Figueirense agora com a Elephant, né? Você cedia a gestão do futebol privado para uma empresa, um terceiro, né? Um ente privado terceiro. Foi a Elephant, né? Podia ser uma empresa menos drástica, né? Podia ser uma empresa menos corrupta ou menos imunda como a Elephant se mostrou. O próprio histórico do dono da Elephant já dizia que não ia dar certo. Um cara metido com a negociação de direitos de transmissão de jogos da seleção brasileira, do tipo. É um cara que já tinha um histórico, né? E aceitaram que esse cara fizesse uma proposta para gerir o futebol profissional de um clube, né, que tem uma boa torcida, não é dos mais massivos do país, mas é um clube grande, de um estado importante do futebol nacional, que é o Figueirense. E deu no que deu, né? Entregou-se mesmo, de fato, o Figueirense. Por sorte, era nesse modelo de concessão. Então, houve esse ponto de retorno que conseguiu se resolver. Eu não duvido que nos próximos anos a Elephant vai ficar metendo processo atrás de processo, porque, de fato, até onde eu entendi essa história toda, foi ilegal o rompimento do Figueirense com a Elephant. Pelo menos na letra do contrato me pareceu ilegal. Acho muito provável que o Figueira vai viver momentos muito ruins nos próximos anos, porque estava lá no contrato. A Elephant tem, acho que foram 20 ou 30 anos de gestão, me foge agora. 20 anos. 20 anos, né? Prorrogável para mais alguma coisa. E só o contrato seria automaticamente reincidido, poderia ser incluído unilateralmente pelo próprio Figueirense, caso houvesse enfim, situações constrangedoras ou danosas à imagem do clube, ou o clube fosse rebaixado para a Série C. Isso estava previsto. O Figueirense não chegou a ser rebaixado para a Série C, né? Inclusive, no final do ano não foi. Os caras que assumiram depois da Elephant conseguiram salvar. Mas eles alegaram que estava ali já no contrato, já estava desenhado de que eles poderiam romper o contrato com a Elephant, pronto, né? E assim, eu creio que os próximos anos serão bem duros para o Figueirense, porque sim, me parece que foi bem ilegal, bem extrajudicial esse processo de rompimento. Muito bem. Pulando o Figueirense, mas vamos voltar para o Vitória. Você falou de Paulo Carneiro, que é o cara prepotente e tal. E a gente teve a eleição em 2018, até te encontrei lá, você caçando voto para frente e tal. Então eu queria que você me falasse o que é que você diz aí dessa gestão Paulo Carneiro e eu quero não só isso, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Vamos fazer o combo completo, né? Bom, quem me conhece sabe que eu fiz parte do
processo lá em 2017 de democratização do Vitória. Bem controverso. Nós fomos, inclusive, obrigados a fechar um acordo de uma grande chapa com quem já estava dentro do Vitória. Né? Isso foi uma regra eleitoral que foi tirada lá, porque o Vitória era um clube muito democrático, para não dizer o contrário, onde o presidente da comissão eleitoral decidia as regras de eleição. Faria menor sentido isso em qualquer lugar sério. Mas no Vitória era assim. E ele, ao mesmo tempo que ele topou a ideia de que o voto do sócio-torcedor valesse, e já estatutariamente já deveria valer, mas nunca permitiam, ele também obrigou que todas as chapas tivessem alguém que já foi ou ex-conselheiro, ou ex-diretor, ou ex-presidente, enfim, existiam regras onde a gente não conseguiria ter uma chapa puro sangue, né, de torcedor de fato. Teria que ter sempre aquelas patotazinhas dos conselhos dentro do clube. Então isso já criou uma estrutura que foi péssima. Então esse acordo acabou redundando em 2017 uma gestão tenebrosa de Simval Vieira e Ivan de Almeida, enquanto no conselho você tinha essa turma que queria democratizar o clube. Então tentou reformar o estatuto, reformou pela metade, não reformou completamente, e esperava reformar ao longo dos 2 anos seguintes. A gestão de Ivan de Almeida naufragou, felizmente ele mesmo pediu a renúncia, ninguém precisou pediu o impeachment dele, não precisou destituir ele do cargo, e veio o senhor Ricardo Davi, eleito pela torcida democraticamente. Foi uma eleição só para presidente. Conseguiu ser pior que Ivan de Almeida, né? Porque era muito cheio de conversa, muito cheio de conceito, muito cheio de blá blá blá, e de lorota, e fez uma péssima gestão. Felizmente ele também optou pela renúncia. E aí houve um acordo geral, onde já haveria uma nova eleição geral mesmo, para Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Conselho Diretor. Aí sim, diversos caciques do Vitória toparam fechar um chapão com Paulo Carneiro, e Paulo Carneiro voltou ao Esporte Clube Vitória. Eu acredito que se pelo menos um desses caciques não saísse Paulo Carneiro, ele venceria Paulo Carneiro na eleição. Mas todos fecharam. E aí, quem conhece o Vitória vai estar assistindo a gente aqui, vai saber, Alex Portela, Manuel Matos, Ademar Lemos. Então, uma série de caciques toparam que Paulo Carneiro fosse, de fato, presidente do clube. Hoje eles estão todos brigados, né? Então, de repente, viraram todos inimigos. E como a reforma do Estatuto, que eu falei anterior, não foi concluída, ficou pela metade, por uma série de motivos, enfim, é difícil de explicar. Então, na eleição que nós fizemos, tinha um acordo de que haveria posteriormente uma reforma do Estatuto e eles não deixaram acontecer, né, os velhos caciques. O Conselho Diretor, né, que é a presidência do clube, o Conselho Deliberativo, que é uma espécie de poder legislador do clube, e o Conselho Fiscal poderiam ser das pessoas da mesma chapa. Então, imagina, quem vai fiscalizar é eleito na mesma chapa de quem vai governar o clube. Não faz o menor sentido isso. Aconteceu porque a reforma do Estatuto não saiu e temos essa situação hoje. Você tem um Conselho Deliberativo que não se pronuncia sobre a situação do Vitória, não puxa uma reunião para discutir o clube, Conselho Fiscal que vê diversos absurdos que têm sido denunciados e não dá um parecer, não se manifesta, não fala o que está acontecendo. Mais ou menos essa é a história do Vitória hoje. Com um presidente que é o que a gente conhece, né? Se acha um grande gestor pelo que fez nos anos 90, entretanto, estamos em 2020. De lá para cá, ele não acertou em nada onde ele trabalhou, em nenhum lugar que ele trabalhou. Então, é muito cheio de linguajar, mais uma lorota que a gente fica caçando, muito cheio de conceito, e resultado mesmo não tem achado. Além de muitas denúncias de movimentos estranhos, de venda de participação de jogadores, de chegada de jogadores que, enfim, de baixa qualidade, mas que em algum momento a gente soube que o clube fez um investimento por ele. É o que está desenhado no Esporte Clube Vitória hoje com o senhor Expertise Paulo Carneiro. O grande homem que hoje soltou um áudio sem nenhuma palavra de baixo calão, sabe? Que vazou pelos grupos aí. Mas eu vou pedir para Richard continuar aqui agora e soltar mais alguma pergunta. Eu sei que ele tem um caso especial que ele quer te perguntar. Não, eu quero perguntar, não só, obviamente, não diria que é uma espécie de clube-empresa, mas eu queria a sua opinião. Obviamente, além do modelo tradicional do clube-empresa, da SA, né, do cara que é dono da empresa, que é dono do clube, digamos assim, a gente tem muitos casos, a gente tem 2 casos no Brasil de grande relevância, um de
digamos assim, de um clube menor também, que está ascendendo no futebol brasileiro, de clubes que são ligados a empresas. A gente tem o Palmeiras com a Crefisa, que é um clube que a Crefisa basicamente participa do conselho do clube, injeta dinheiro no clube, e a gente tem aqui em Santa Catarina o Brusque com a Avan, né? Que o filho do Luciano Hang faz parte do conselho diretor do Brusque. A Avan já deu diversas concessões de melhorias ao clube e tudo mais. Eu gostaria que a sua opinião sobre esse tipo de modelo de gestão. Você acha que se isso faz bem ao clube, uma empresa, digamos assim, fazer parte do conselho diretor do clube sem ser dono, ou você acha que isso também é prejudicial ao clube a médio e a longo prazo? São modelos possíveis, né? Como eu falei, até para você criar uma empresa, para poder ter um tipo de gestão um pouco mais fluida, né? Que é o que uma SA, de certa forma, permite, o ideal é que isso passe por dentro do clube. A gente vai ter, o futebol historicamente sempre teve seus mecenas, né? Os clubes sempre tiveram seus mecenas. Eu não vejo, apesar das particularidades complexas e perigosas da relação de Leila com o Palmeiras hoje, eu não vejo isso muito diferente com o que acontece com muitos clubes menores, né? Principalmente clubes de interior, como é o caso da Havan. É muito parecida. É um cara que é endinheirado e enxerga o clube de futebol como um instrumento de poder. De certa forma, isso é muito comum no futebol. A grande diferença é que ele não é dono. Ainda não é dono. Óbvio que eu não posso também comparar um clube da magnitude do Palmeiras com um clube do tamanho do Brusque. É um clube que quase fecha as portas alguns anos atrás e foi resgatado porque é a cidade natal do dono da Havan, que é um cara bilionário e etc. Está no direito dele, né? Assim, Leila, ela não é dona do Palmeiras, ela é uma mecenas do Palmeiras porque ela tem interesse em projetar a Crefisa, tem interesse político, né, em se tornar um dos caciques dentro do Palmeiras, que ainda é um clube fechado também. Mas é o tipo de coisa que é muito comum. Eu estava até repassando hoje uma publicação que a gente fez sobre o presidente do Colo-Colo, antes do Colo-Colo virar empresa. E ele foi entrevistado posteriormente com resultados financeiros muito negativos dos clubes, resultados esportivos a nível continental muito ruins. E ele falou assim, o processo que se deu lá estava na cara que eram grupos econômicos e políticos interessados no glamour que o futebol garante. Né? O futebol é uma máquina absurda de projetar a imagem de alguém, seja de jogadores, seja de presidentes. Um presidente vencedor com um clube, veja Landim, né? Ele senta com o presidente da República para pedir uma MP. Né? Você imagina, então, como vai ser num contexto local, onde você está ali representando, eu sou Leila Pereira, a grande mecenas da Sociedade Esportiva Palmeiras, uma grande instituição social com milhões de torcedores e consumidores, e gigante que está na cidade mais rica do país, e talvez do continente. Claro que isso confere poder a Leila. Né? Quando ela vai pedir algum tipo de favor para a Crefisa ou para a faculdade, a FAM lá que existe, pesa o fato dela estar com o Palmeiras na mão dela. Então é esse o interesse. Ela não tem interesses financeiros de lucrar com a atividade econômica que o Palmeiras desenvolve, com venda de jogadores. Pelo contrário, ela está disposta a gastar muito dinheiro, porque ela vai colher os frutos disso com poder político. Né? Então, ontem mesmo eu estava conversando com o rapaz da Colômbia, que eu falei, né, do Festival de Cinema Futeboleiro de Cali, e falei bem isso, e ele até gostou da definição que eu dei. Né? O futebol é uma grande máquina de produção de poder, político principalmente, mas também poder financeiro. O caso Crefisa é isso. Quando Leila cansar ou atingir os principais objetivos dela, ou quando algum inimigo concorrente dela acionar a justiça para cima da Crefisa, ou coisa do tipo, o Palmeiras vai sofrer as consequências disso. Né? Porque o aporte financeiro está bem acima do que o Palmeiras pode responder com o futebol, com a atividade econômica do futebol normal. Mesma coisa o Brusque. Né? Tem esse aporte financeiro que existe hoje, o Brusque está saltando degraus e talvez chegue na Série B, parece que não está tão bem assim, mas por uma injeção de um dinheiro fictício, né? Uma grana que não tem preocupação de retorno e pode, de alguma forma, prejudicar o clube para frente. Mas acontece, o futebol sempre conviveu com essas coisas. A grande diferença é que eles não são donos desses clubes. Diferente. Aí entra a diferença. O Banco Excel foi um grande financiador do Vitória nos anos 90.
O Excel Group, né, o grupo financeiro, foi dono do Vitória. Né? São coisas diferentes e distintas. Muito bom. Eu vi você falando aí em poder, lá, uma vez você definiu como soft power, né? Que eu lembro até que eu vi numa palestra sua. O soft power é o conceito, tem até 2 artigos muito bons de Emanuel Leite Júnior, parceiro na bancada no livro, que é um conceito que se aplica mais a Estado. Né? A China se envolvendo com o futebol para a finalidade de soft power. Não. O Catar, Emirados Árabes Unidos, no caso Abu Dhabi. Então é quando você se utiliza do futebol enquanto Estado. No futebol não, soft power vale para tudo, né? Cultura, música, cinema, etc. Com essa finalidade de ganhar, de colher benefícios políticos a nível de geopolítica, né? Uma coisa maior. Não seria interessante usar o soft power para falar da Crefisa, por exemplo. Crefisa é capital social mesmo, capital político. É melhor dividir as duas coisas para não misturar. Muito bem. Richard, você tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto nada. Só queria acrescentar até a questão do Brusque, né? Que é realmente a gente... Como eu moro aqui, eu moro em Blumenau, uma cidade que é do lado de Brusque. Eu já tive a oportunidade de ver jogos do Brusque no estádio. E a gente que acompanha, realmente existe muito a questão do investimento do dono da van no Brusque, existe muito a questão do política mesmo. Porque o cara é da cidade, o cara, ele é não só no Brusque, mas a gente ouve assim que ele investe em outros, ele investe em hospital na cidade, ele investe em outros meios da cidade, né? É justamente aquela a síndrome do coronelismo, digamos assim, o cara investe para se achar sendo o dono da cidade, entendeu? Ter o controle da cidade nas mãos dele. Perfeito, gente. É isso. A filantropia sempre tem tem algum interesse por trás da filantropia. Né? Até que vocês gostam de Peaky Blinders, até Tommy Shelby faz filantropia, né? No Peaky Blinders. Então, imagina que, sem querer comparar, pelo amor de Deus, né? Velho da van, não estou te comparando com Thomas Shelby, mas é isso. A filantropia também tem muito interesse político por trás. Se você for em Alagoas, você vai ver lá o Hospital da Cana. Hospital do Açúcar, perdão. Hospital do Açúcar. Por quê? Porque a oligarquia alagoana é toda produtora de açúcar, né? São grandes produtores rurais da cana-de-açúcar e etc. Tal. É um grande poder, é um símbolo de poder também. E o caso da van em Brusque, claro, é uma cidade onde ele também tem as raízes dele, você vai entender por que ele gosta disso, mas, pô, teve o caso do estádio, né, do Renault, não é isso? Você pode até explicar melhor que eu. Queria tirar o Brusque do estádio do Renault, ou cobrar dinheiro para isso, o velho da van falou, então vou fazer um estádio para o time do Brusque. Não foi isso que aconteceu? Você pode explicar para o pessoal Não, melhor. exatamente. O Brusque, na verdade, existe o projeto, né? Existe o projeto, e agora até está embargado e tudo mais. Existe o projeto do Brusque construir uma arena na cidade, né? O terreno pertence à a van financiaria o estádio. Só que agora a última coisa que eu li realmente foi que a van suspendeu o investimento porque a van gostaria de ter controle total sobre o estádio. Entendeu? Coisas que foi negociado ali com a prefeitura, alguma coisa assim. Porque hoje o Brusque joga no estádio que pertence ao Carlos Renault, né? Inclusive, o ano passado, quando o Brusque precisou fazer as adequações no estádio do Carlos Renault para jogar o Campeonato Catarinense, essas adequações foram obrigadas pela federação, quem financiou a troca de gramado, iluminação, reforma de arquibandadas foi toda a van. Hoje a van realmente e não é o dono do Brusque Futebol Clube. Perfeito. Não, perfeito. Minha explicação foi bem além do que eu estava imaginando. Só para fazer uma comparação, né? Aconteceu isso com a Chapecoense também, né? Com o Grupo Aurora querendo pegar... A Arena Condá, na verdade, foi reformada pela prefeitura, mas ficou na mão da Chapecoense. Existiu muita disputa política com relação a isso, que queriam que tivesse uma funcionalidade para a cidade, para o estádio, como é o estádio de Volta Redonda. Eu já ouvi essa história, não sei também ela a fundo, se alguém souber, fica à vontade para explicar. O Barueri, ele era um clube empresa, sim, aquele Barueri, não, Grêmio Barueri, Grêmio Prudente, ele era um grupo empresa, mas a finalidade dele também era política, né? Existia um grupo político em Barueri que utilizava o clube como essa estrutura, essa ferramenta de fazer a política local, na região, etc.
Tanto que o Grêmio Barueri muda de Barueri para Prudente exatamente quando eles perdem a eleição. O movimento é muito claro. E aí esse mesmo grupo de empresário que controlava o time de futebol e esse grupo político ganha a prefeitura em Prudente, em Presidente Prudente, e começa a jogar, e leva o time para lá. Então, é isso. O futebol sempre teve isso. Todos os nossos clubes têm. Né? O Vitória tem uma série de fotos de Antônio Carlos Magalhães com a camisa do Vitória. O Bahia, o presidente atual do Bahia, estava prestes a se lançar candidato a prefeito esse ano. Né? Por algum motivo estranho que ninguém sabe ainda, ele desistiu. Mas é isso. Futebol, existe esse glamour por causa do futebol. Sempre vai existir. O clube sendo associação ou sendo empresa, sendo SA ou sendo limitada, sendo uma associação fechada ou uma associação democrática, sempre vai existir esse poder do futebol. Afinal, clubes são instituições sociais centenárias ou quase centenárias, que contam a história da sua cidade, das pessoas que fizeram parte. Há um poder muito grande quando você controla um clube de futebol. Desde conversar com o presidente até mandar a prefeitura de Brusque, por exemplo. Sim, perfeito. Muito bem. Bom, eu já encerrei. Richard, se você tiver alguma pergunta, você me fala, senão... Então, Irlan, uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti, cara, é qual a sua visão sobre um modelo específico agora, que é o modelo Red Bull. O modelo que é implicado no Leipzig, que foi abrigado agora no Bragantino, que eles desconstroem um clube de futebol, né? Qual a sua opinião sobre o modelo Red Bull? A gente estava meio enganado com o que ia ser o Bragantino, né? A gente achava que a Red Bull de fato ia comprar, né? O Bragantino ia criar um SA, ia vender para a Red Bull ia comprar tudo do clube, porque o clube era um clube associativo ainda, né? Associação civil sem fim lucrativo. E essa transição, de alguma forma, precisaria se constituir uma empresa, etc. E tal. Aí tem um cara que tem um livro muito bom sobre o Clube Empresa também, que é Luciano Mota. O livro é O Mito do Clube Empresa. Está na venda na Amazon também. Ele investigou lá e descobriu que o Bragantino tem 3 CNPJ. Você tem a associação, você tem o clube empresa e tem um outro CNPJ que enfim, está lá encostado. Mas, enfim, há uma intencionalidade óbvia de transformar o Bragantino numa espécie de Leipzig no Brasil. A grande questão do Leipzig é que ele, dentro do modelo alemão, é uma burla. Né? O Leipzig ele não poderia existir no modelo alemão. Só existiu porque figurões como Beckenbauer, como Rummenigge e outros toparam, pelo poder político que eles têm também, e disseram, pega um clube lá do leste europeu e diz que é de vocês. Eles pegaram a licença desse clube, porque você tem que ter uma licença para estar cadastrado na federação, mudaram o nome e colocaram como sócios do clube, porque na Alemanha é obrigatório que a associação que domina o clube seja a dona, de fato, por mais que você possa vender ações, mas você não pode perder o controle. Né? Como a gente já falou de alguns modelos anteriores, o Leipzig ele criou uma espécie de uma associação com 7 pessoas. As 7 pessoas são ligadas à empresa da Red Bull. Né? Então, é um clube associativo de burla, de fachada. Na verdade, é um clube que pertence à Red Bull, que aí aporta grandes valores através de patrocínio. Por isso é um clube tão odiado. Por isso esses protestos com cabeça de touro, essas paradas tudo. Num artigo meu que tem no site da Trivela, não sei, tem lá explicando isso mais detalhadamente. Então, assim como o City, o Red Bull se encaixa naquela ideia que a gente fala de multi-club ownership. Né? Tem um artigo no livro também sobre isso, vocês podem ler, e tem um artigo explicando por que o clube é tão odiado na Alemanha. Entretanto, as estratégias são bem diferentes. Né? A Red Bull ela já é uma empresa um tanto arrojada, inovadora e meio exótica nas suas empreitadas de marketing. Né? Patrocinar a competição de avião. Né? São coisas muito assustadoras. Pelo susto, você vê a marca Red Bull e ele já conseguiu lá fazer o merchan dele. E agora no futebol, né? É uma grande rede de clubes de futebol no mundo inteiro. Aí você não sabe até que ponto o projeto Brasil, né, a parte Brasil do projeto Red Bull, ele realmente tem essa intencionalidade de ser um clube extremamente vencedor, ou coisa do tipo, ou só uma ferramenta, né, dentro dessa estratégia, onde você pode movimentar melhor os jogadores, como o City faz. Se você pegar os clubes do City Football Group, né, que também é multi-club ownership,
Você tem o Manchester City ganhando tudo, e você tem outros clubes, no máximo, competitivos em suas localidades locais, em suas localidades específicas. O New York é competitivo, mas não é um vencedor de tudo. O Melbourne não é um vencedor de tudo. O Torque subiu para a primeira divisão, mas ninguém sabe se realmente vai ser para disputar mesmo título com o Penharol e Nacional. Eu não posso nem falar muito disso, porque me pediram certa confidencialidade, mas há, sim, um projeto bem avançado do City no Brasil, um pequeníssimo clube, que também você entende que é uma espécie de uma ferramenta que favorece a circulação de jogadores e uma estratégia mais ampla. Não quer dizer que vai se tornar um clube extremamente vencedor ou poderoso como o Leipzig na Alemanha. Não, inclusive, só para acrescentar a questão do Torque, o Torque já chegou a subir, não sei se tu lembra, Irlan, o Torque já chegou a subir para a primeira divisão do campeonato uruguaio, e ele caiu. No mesmo ano que ele sobe, ele cai, ele volta para a segunda divisão, ele sobe de novo. E você pega. Mas já era City? Era City. Já era City? E o Torque, realmente, o City, assim como a Red Bull, digamos assim, o City, a matriz, que é o Manchester City, usa esses outros clubes do City Group justamente para encontrar talentos em outras partes do mundo, né? O próprio Torque realmente serve para isso, serve para garimpar talentos ali dos sul-americanos, do futebol uruguai. Inclusive, eu até tenho que pesquisar, eu não lembro o nome do clube. O City Group comprou recentemente um clube do Equador, também para a mesma finalidade. Eu não lembro. Também da City Group. Eu soube da França, né? O Troyes, se não me engano. E em Portugal estavam bem avançados com o Portimonense. Né? Então, são sempre clubes bem menores, vocês percebem. Não tem interesse em comprar clubes grandes, né? Com um grande quadro social, né? com torcidas numerosas. São clubes assim localizados em um lugar estratégico em termos financeiros e geográficos. Entretanto, não são clubes que têm uma massa torcedora muito grande. Até porque isso dá trabalho. Isso traz problema, né? Então, eles já aprenderam muito com isso. Então, se você analisar em geral, eles fazem isso. Uma coisa que eu acho importante falar sobre o City, antes de você continuar rapidinho, é que como é que essa estratégia ela é perigosa de certa forma, né? É um modelo de negócio, quem não gosta de contestar negócio vai achar que é maravilhoso, mas em termos esportivos, ele precisa ser entendido como um problema muito sério. Para além de dois clubes do mesmo grupo político e econômico disputando a mesma competição, né? Como é o caso do Red Bull da Áustria e o Red Bull da Alemanha disputando a Champions. Mas o caso do City aconteceu o seguinte: eles têm um time na Austrália, fugindo agora, ou no Japão, não lembro agora. Foi até no artigo aqui. Japão, né? E no Japão, né? E está no artigo aqui de João Ricardo Pisani, que manja tudo sobre esse multiclub leadership. Existe a regra na Austrália, que o modelo de esporte na Austrália é muito parecido com o modelo americano, né? De franquias. Tem a liga e tem franquias. E não é permitido que uma franquia compre um jogador de outra. Você tem que obrigatoriamente fazer o draft, etc. É bem a cara do modelo americano, que inclusive garante muito equilíbrio na disputa, né? Você não tem como o cara virar um mecenas e chegar lá comprando todo mundo, montar um timaço, galáctico, etc. E eles fizeram o quê? Eles pegaram um clube do Japão, se não me engano, foi os próprios City da Inglaterra, compraram esse jogador e devolveram emprestado para o seu próprio time do City internamente. Então eles burlaram a regra interna, porque eles têm uma rede de interesses que ele consegue fazer esse deslocamento. Era um bom jogador de um rival e foi comprado pelo Manchester City para ser emprestado para um outro time da Austrália, né, para tornar esse time mais competitivo. É uma burla, né? Isso é uma burla muito complicada. Mas se, convenhamos, o City não foi punido no fair play financeiro com tantas evidências, imagine se os caras realmente vão se preocupar em atuar politicamente contra esses desequilíbrios esportivos. Né? Então, isso é um problema muito sério. A Red Bull faz um processo muito parecido, apesar do modelo de negócio ser bem diferente. Inclusive, a questão... Tá no livro. Acrescentar, que eu fiquei devendo a informação, a questão, o nome do time que o grupo do City Group comprou no Equador era o River, do Equador. Eles compraram e mudaram o nome do time para Guayaquil City, FC, e hoje disputa a primeira divisão do Equador. E sobre a Red Bull, a gente teve um problema recente da Red Bull com a UEFA, né?
A questão de que o Red Bull Leipzig, na sua primeira participação da Liga dos Campeões, quase não participou, justamente porque a UEFA não permite ali que um clube seja controlado, exista 2 clubes controlados por uma mesma empresa na Liga dos Campeões. O próprio Chelsea teve esse problema com o Vitesse um tempo atrás, e eu lembro que acho que o Vitesse não participou da Liga Europa, alguma coisa assim. E daí eu lembro que eles fizeram uma manobra no Red Bull Salzburg, fazendo com que o Red Bull Salzburg não fosse considerado que não pertencesse Não pertence ao mesmo grupo. Fosse, sim. Porque a Red Bull ela é proprietária do Salzburg, mas ela não é proprietária do Rasenball Leipzig, né? Uhum. E tem aquela bula que eu expliquei, né? Que ainda é um clube associativo. Então você não poderia... Óbvio que você sabe que a propriedade é a mesma, mas você, em termos burocráticos, em termos legais, você não pode dizer que eles são donos do clube da Red Bull, porque de fato eles não têm ações nenhuma, né? Continua sendo uma associação. Então essa é uma maluquice completa que está se criando o futebol globalizado que a gente tem hoje, com esses interesses, né, privados. Só para não deixar de fazer a menção, no artigo de Pisani, participa bastante lá com a gente na bancada, muito bom, muito grande conhecedor de futebol, indústria do futebol por dentro, tem informações assim que só ele tem. Esse caso de multiclub ownership já existia antes, né? A família Pozzo, da Itália, desde 86, tem a dona da Udinese, e acabou comprando outros clubes e foi meio que convencida a abrir mão. Então tem uma história bem complexa, acho que vale a pena vocês procurarem depois do texto dele. Ele resume aqui, mas ele tem uma dissertação de mestrado, onde ele estuda todos esses casos de multiclub ownership. Então não é algo que não é novo, mas na conjuntura que a gente está vivendo, com os aportes financeiros que estão sendo colocados no futebol, você tem bastante. Se você considerar o Estado chinês, através desses planos de investimento no futebol, de diferentes empresas, comprando clubes ou participação de clubes, na Inglaterra, por exemplo, você tem a mistura de vários mundos. Você tem um multiclub ownership, porque são todos esses clubes que estão relacionados de alguma forma com o Estado chinês, com o capital chinês. E você tem a geopolítica, né, o soft power, por assim dizer, muito presente. Então, o artigo de Emanuel no livro também, é bom que os outros escrevem o que eu gostaria de falar, então não fico só dizendo que são artigos meus, né? Isso fica bem bacana, fica democrático. Mas se você analisar cada clube que a China tem participação no futebol inglês, está relacionado a uma ferrovia, um porto, um gasoduto, um empreendimento imobiliário que realmente interessa os interesses geopolíticos chineses, dentro da Inglaterra com o futebol inglês. Então você tem essa mistura também. Poderia ser colocado no bolo aí dos multiclub owners, diferenciado, mas envolvido no mesmo projeto chinês. Beleza? A gente tem essa questão, só para acrescentar, a gente tem essa questão muito do clube empresa no futebol mexicano, né? E a gente teve até uma polêmica no tempo atrás do Monarcas Morelia, não sei se tu leu, que simplesmente a empresa que controlava o Monarcas Morelia achou mais interessante que o clube se mudasse para Mazatlán. E eles simplesmente pegaram o clube de Morelia, mudaram para Mazatlán e acabou. Mudaram o nome, mudaram o escudo e o Monarcas Morelia deixou de existir, né? Perfeito. E é bem a cara do esporte nos Estados Unidos, né? Essa coisa da franquia se deslocar de cidade de acordo com o interesse específico que ela tem. Uma prefeitura vai fazer um estádio, um mega estádio, e quer trazer a franquia para esse lugar. No México, obviamente, isso pegou muito mal. O grande problema do México, acho que é até mais grave do que muitos países que a gente conversou aqui. É o fato de empresas de mídia poderem ser proprietárias de clubes, o que já parece muito conflito de interesse, né? Você está falando, cara que fala sobre o futebol local tem um clube como propriedade, então ele pode dizer que o interesse dele é maior ou menor. Mas, por outro lado, há ainda o problema de a mesma empresa ter 2 clubes da mesma competição nacional. Se não me engano, o Pachuca também é propriedade do mesmo grupo que tem outro clube como propriedade, né? E você já tem vários casos relatados desse conflito de interesse se esgarçar e, enfim, ser fato mesmo de discussão braba do desequilíbrio que existe no futebol mexicano. E assim, convenhamos, os clubes já são empresa no México desde os anos 50, né? Quase dos anos 60, basicamente. Você não tem mais tantas associações civis. É um caso bem à parte para ser discutido. Sobre o clube empresa, antes da gente ir embora, eu sugiro também que vocês vão lá no canal do Na Bancada, que tem realmente muito interesse nesse tema. A gente produziu uma série de 7 vídeos,
ou foram 8, agora com os autores do livro, além do próprio Luciano Mota, que eu mencionei anteriormente, que é o autor do livro O Mito do Clube Empresa. Então, tem várias lives, como essa que você está vendo aqui, onde a gente faz essa discussão mais aprofundada, caso a caso. Primeiro é um histórico sobre Clube Empresa no mundo inteiro, é bem longo, inclusive, quase um aulão sobre Clube Empresa com o Luciano, mandou muito bem. Depois tem sobre a Espanha, com a presença do torcedor do Sevilha, que é o caso que ele também escreve no livro. Depois a gente tem sobre Portugal, com a presença de torcedores do Belenenses, que também escreveu no livro. Na sequência tem o Chile, com o cara da Universidade do Chile, né, da LAU, que eles têm lá de torcedores. E depois Argentina. Aí depois falamos de soft power e por fim a gente encerra, acho que a gente encerra com soft power e faltando, tá devendo um ainda, que é sobre futebol brasileiro dos anos 90. Beleza? Só para finalizar rapidinho, você falou do conflito de interesse. A Televisa é dono do América do México, entendeu? A Televisa é equivalente à Globo no Brasil, então... Exatamente. É complicado. Mas enfim, é isso. Imagina SBT com a relação que tem com o governo Bolsonaro, com o genro do dono do SBT, como ministro das comunicações, tendo um Palmeiras da vida como propriedade, né? É isso. É mais ou menos isso que você imagina que deve acontecer no México. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez o Irlan pela participação, né? Thiago, não sei se o Thiago quer acrescentar mais alguma coisa, mas é isso. Muito obrigado. Vou falar aqui rapidinho que o exemplo do Red Bull me trouxe. Irlan falou aí do Red Bull fazendo corrida de avião. Pouca gente lembra, mas uma dos principais skatistas do mundo hoje é patrocinada pelo Red Bull, né? Letícia Buffoni. É patrocinada pela Red Bull, entre outras marcas. E favorita a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, que seria em 2020, né? Mas, então, você vê, eles expandem bem a marca. Então, eu vou fazer o encerramento aqui. Irlan, tem alguma última coisa que você queira falar para poder, além de compre seus livros? Primeiro compre o livro como empresa. Ele está ainda à venda na Corner, ajuda a gente aí a tirar ainda o meaíro dele. Em breve um e-book para quem não gosta de livro físico ou está fora do país. Sei que a audiência do Infelizmente FC é intergaláctica, né? Não é? Estou errado não? Tá certo? Não. E tem esse aqui, que foi meu primeiro livro, foi a dissertação do meu mestrado, né? O Clientes versus Rebeldes, Novas Culturas Torcedoras nas Arenas do Futebol Moderno, que faz mais debate sobre estádios, transformação de estádios, elitização, arenização. É um debate que também tem muitas lorotas, então a gente caça também as lorotas nesse caso aqui. Esse é um livro totalmente meu. Eu nem me preocupo mais em vender ele, o PDF dele está por aí, está no site do Ludopédio. Acho que o Trivela também já botou um link lá para ter acesso ao PDF dele. Tem até o formato de e-book também, estou distribuindo. Se você quiser, manda uma mensagem no Twitter lá e eu envio. Pode ficar à vontade. Também é um debate que eu acho que complementa bastante as discussões que a gente faz aqui. Menos como empresa, mas de estádio, no caso. E no mais, agradecer aí o espaço, a oportunidade de estar trocando ideia, pessoal, infelizmente. E sucesso aí na empreitada de vocês, beleza? Tamo junto. Valeu. Richard, valeu pelo apoio. Irlan, valeu por aceitar o convite. Tá? A gente que agradece você a participação hoje. E a quem está nos ouvindo, lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu. É o nosso mesmo, tá foda. É o nosso. É horrível. Acho que Falou, até mais. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @InfelizmenteFC. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas, a gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho, lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu.